te louvarei e te exaltarei, ó meu grande Rei. Cante orando, meditando nessa letra. Espírito, Espírito, eu estou aqui, eu estou aqui, estou aqui. Vem me abraçar, Vem me envolver. vem me envolver com todo o seu amor. Estou aqui, vem me abraçar, Vem me envolver. vem me envolver com todo o seu amor. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós estamos rendidos a Ti, estamos na Tua santa presença, e sabemos que a Tua palavra continua viva, eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Nós sabemos que o Teu poder continua se revelando, se manifestando na vida dos que creem. Então neste momento, ó Deus, se tem alguém com dor, que a dor saia. Se tem alguém angustiado, que ela seja livre de toda angústia, de toda opressão, depressão, de todo mal. Onde houver um espírito agindo direta ou indiretamente na vida dessas pessoas, que esse espírito caia por terra, que essa maldição seja quebrada. Eu ordeno agora que todos os principados, potestades, todos os demônios, todo o mal seja aniquilado, seja derrotado, seja destruído. Todos os espíritos que porventura tentarem impedir essa pessoa de ouvir a Tua voz, meu Deus, que esses espíritos sejam amarrados, que toda ação demoníaca caia por terra, que toda perturbação caia por terra. Eu já determino agora todo o mal, em o nome de Jesus, sai agora, e que o Teu poder, que a Tua presença, que a Tua luz, o Teu Espírito, ó Deus, possa envolver essas pessoas, abrindo os ouvidos espirituais, abrindo o entendimento desta pessoa, para compreender a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Dê, ó Deus, a esta pessoa um coração novo, porque quando o Senhor dá um coração novo, ela vai compreender a Tua palavra como tem que ser compreendida. Ela vai crer na Tua palavra como diz as Escrituras, e não como ela acha ou pensa que deve crer, mas ela vai crer como diz a Tua palavra. Então faça, ó Deus, fluir a Tua vontade na vida dessas pessoas. Renova o Teu povo, renova a Tua igreja, venha nos amadurecer, venha nos fortalecer, venha nos renovar, venha nos ensinar, meu Deus, venha nos conduzir a toda a verdade. Ó Pai, ó Deus, eu peço em nome do Senhor Jesus, revela-te a cada uma dessas pessoas, e que aconteça aqui hoje o novo nascimento, o batismo com o Teu Espírito, que aconteça um avivamento dentro dessas pessoas, uma renovação na alma dessas pessoas, que a Tua palavra possa, meu Deus, transformar mente e coração, transformar essas pessoas por completo. É o que nós determinamos. Aí onde você está, fale para Deus que você quer conhecê-lo, não só de ouvir falar, mas você quer ter uma experiência com Ele. Não se deixe vencer pelo sono, pelo cansaço, sabe, pelos problemas, mas tire forças da fraqueza neste momento e clame a Ele. Ele disse: clama a mim
e eu te responderei. Então esse é o momento de você tirar forças da fraqueza, esse é o momento de você abrir o seu coração, se render a Ele, se entregar a Ele, e falar: ó Deus, aqui estou na Tua presença, aqui estou diante do Teu trono, eu preciso ouvir a Tua voz, eu preciso, meu Pai, ouvir o Teu querer, a Tua vontade, eu preciso que o Senhor fale comigo. Então fala, meu Deus, com cada uma dessas pessoas, porque nós pregamos no coletivo, mas o Senhor fala no particular, o Senhor fala no singular, o Senhor fala com cada um, meu Deus, no particular. Então fala com esse homem, com essa mulher, não o que ela quer ouvir, mas o que ela precisa. Fala conosco, meu Deus, o que precisamos ouvir, o que precisamos entender. Então revela o Teu querer, revela a Tua vontade, e faça, meu Pai, nascer aqui uma igreja forte, um povo alicerçado na rocha, um povo forte de dentro para fora, no espírito, na alma, meu Deus. É o que nós determinamos, que de fato, meu Pai, a Tua palavra possa se materializar, que de fato as promessas possam se cumprir na vida dessas pessoas, e que hoje seja um dia de adoração, um dia de aprendizado, um dia, meu Deus, em que esta pessoa, ela vai mudar de nível, ela vai subir mais um degrau, ela vai alcançar um novo estágio da vida dela. Oh, meu Deus, porque se a gente não ouvir a Sua voz, a gente vai ouvir qual? A Tua palavra diz que no mundo são muitas vozes, e a gente vai se tornar servo da voz que a gente ouve. Então nós queremos compreender a Tua voz, priorizar a Tua voz. Nós precisamos Te ouvir, meu Pai. Porque se essa pessoa, ela não tiver ouvidos para ouvir a Tua voz, ela vai acabar ouvindo as vozes desse mundo, os conselhos desse mundo. E não tem conselho melhor e mais certeiro do que o do Senhor. Não tem voz mais certa do que a Tua. Então fala conosco, fala comigo, fala com esse Teu servo, fala com essa Tua serva, fala o que ninguém consegue falar, revela o que ninguém consegue revelar, mostra, ó Deus, o que ninguém consegue mostrar. Só o Senhor pode tratar diretamente com este homem, com esta mulher, porque só o Senhor sabe das lutas, das guerras, só o Senhor sabe das aflições, só o Senhor sabe dos problemas enfrentados, dos desertos, das dificuldades. Só o Senhor, meu Deus, conhece o mais íntimo do coração de cada um. Então fala conosco, fala com os Teus servos, com a Tua igreja, com os Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Fala comigo, Senhor, estou ouvindo. No Teu falar eu encontro direção. Eu vim aqui buscar o Teu poder. Sou simples servo, sempre pronto a obedecer. Por não Te ouvir, Já sofri tanto na vida. trilhei caminhos do meu próprio coração, Trilhei caminhos do meu próprio coração. Arrependido venho aqui pedir ajuda. Me escuta e responde esta minha oração.
Eu quero estar no centro da tua vontade, desfrutar da liberdade que ninguém pôde me dar. Eu vim aqui pra te entregar a minha vida. Já não tenho mais saída. Já não tenho mais saída. Eis-me aqui no teu altar. Eu quero estar no centro da tua vontade e desfrutar da liberdade que ninguém pôde me dar. Eu vim aqui pra te entregar a minha vida. Já não tenho mais saída. Eis-me aqui no teu altar. Eu vim aqui pra te entregar a minha vida. Já não tenho mais saída. Já não tenho mais saída. Eis-me aqui no teu altar. Eu vim aqui para te entregar a minha vida. Fale para Ele: oh meu Pai, receba a minha vida, receba o meu ser. Já não tenho mais saída. Eis-me aqui no teu altar. Eu vim aqui para te entregar a minha vida. Eu vim aqui. Já não tenho mais saída. Eis-me aqui no teu altar. Com as mãos no seu coração, feche os seus olhos. Jesus está aí na sua frente. Você pode estar aqui presencialmente, você pode estar agora virtualmente no automóvel, no presídio, no hospital, em casa. O Senhor Jesus está aí na sua frente. Se neste momento você se desconectar de tudo e de todos e se conectar com Ele, se neste momento você se concentrar em ouvir a voz de Jesus, Ele vai falar no mais íntimo do teu ser. Não é uma voz audível, não, mas é o pensamento, a voz de Deus na alma. Para um, Ele vai dizer: não temas, porque eu sou contigo. Para um outro Ele diz: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ele diz: eu te perdoo. Para uma outra pessoa Ele diz: perdoa. Confia, persevera, creia, seja forte, levanta. Mas Ele está aí na sua frente. A presença dEle vem como uma brisa que refrigera a alma. Quando você se arrepende dos seus pecados e você os abandona, decide abandonar, a misericórdia dEle te cobre, te lava, te purifica. Ele é tão misericordioso que quando nós nos arrependemos, Ele nos perdoa. Ele um dia vai ser o nosso juiz, mas Ele ainda é o nosso advogado. Então, receba o perdão, receba a purificação, receba a força de Deus, receba a presença dEle, receba o Espírito de Deus. Oh, meu Pai, faça morada nessas pessoas. Estabeleça o teu trono dentro dessas pessoas.
o teu Espírito, a tua presença santa, miraculosa, bendita, venha morar dentro de nós. O Senhor é tão maravilhoso, extraordinário, que o Senhor pegou um tesouro inestimável, que é a tua presença, e colocou dentro de um vaso de barro, que somos nós. O barro é uma matéria-prima barata, frágil. Ninguém em sã consciência depositaria um tesouro num vaso tão frágil. Mas quando o Senhor deposita esse tesouro, que é a tua presença na gente, o que prevalece, o que predomina não é mais o barro, e sim o teu Espírito, a tua unção, a tua luz. Nós compreendemos e entendemos que assim como o barro não tem valor, o barro não tem aparência, ele por si só não vale nada, assim também nós, sem a tua presença, não temos nenhuma validade, nenhum valor, nenhuma aparência. Mas quando o teu Espírito está em nós, quem aparece é o Senhor e não o barro. Então toda honra, toda glória é para o Senhor, é do Senhor. Bendito seja o teu nome. Oh, meu Pai, abra os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Abra o nosso entendimento para entender os processos, os projetos do Senhor, os propósitos do Senhor. Que a gente tenha o entendimento aberto para entender o teu propósito, meu Pai. Para entender a tua direção. Então revela-te a cada uma dessas pessoas salvando. Revela-te a cada uma dessas pessoas renovando. Porque muito mais do que uma bênção ou uma área transformada ou mudada, nós entendemos que o Senhor quer salvar. Nós entendemos que o Senhor quer dar a cada um a sua totalidade. O Senhor quer se manifestar de forma completa. E nós queremos completar a carreira. Nós queremos combater o bom combate. Nós queremos guardar a fé. Receba o Espírito de Deus. Ouça a voz de Deus. Receba a presença de Deus. Ele está aí com você. Ele te escolheu, sim. Você faz parte do propósito de Deus, sim. Então receba o Espírito dele, receba a presença dele, receba a unção dele. Esse é o Deus glorioso, maravilhoso, que sem pecado ele não nos condenou. Ele não nos condenou. Ele poderia apedrejar, condenar, mas ele diz: vai e não peques mais. Ele nos perdoa, ele nos lava, ele nos purifica, ele nos perdoa, ele nos perdoa. Ele não atira a primeira pedra, não, ele nos perdoa. Então feche os seus olhos e cante, orando. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo com o dedo no chão. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar. Que a lei de Moisés me condenava. Que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas mesmo assim, amor, mas mesmo assim, amor, com uma frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou.
Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, fale para Ele. Não te troco por nada. Não há espaço para mais nada. Não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Hoje é sua morada. A minha alma buscava, a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse? Levante as mãos, o rosto e cante. Receba o Espírito de Deus, receba a presença dEle, a força dEle, receba o abraço dEle. Oh Pai, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo. Tu és o meu amado, o meu amor, o meu amigo, o meu rei, o meu tudo. Eu te amo, te adoro. Aleluia. Adore Ele, louve Ele, exalte Ele. Pra mais nada, todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Oh, aleluia. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Respire fundo. E ao respirar fundo pela fé, você respira a presença de Deus, o Espírito de Deus, a força de Deus, a paz
que excede todo entendimento. A paz que o Espírito Santo te dá, ela confunde o pensamento humano. A paz que o Espírito Santo te dá, ela contraria o que o mundo diz. Porque as lutas, as tempestades ou os desertos que você está vivendo, passando ou enfrentando, alguém olha e diz: não, não é possível que passando por isso ou enfrentando tudo isso, você ainda tem força para orar, você ainda tem força para continuar vivendo, você ainda tem força para sonhar, porque qualquer um, por muito menos, estaria depressivo ou oprimido, qualquer um, por muito menos, teria desistido da vida. Mas o Espírito de Deus, a paz que vem de Deus, a presença de Deus, ela confunde os sábios. A presença de Deus, quando se manifesta na vida de uma pessoa, essa pessoa, ela se torna irreconhecível aos olhos mundanos, aos olhos carnais. Os irmãos de José, quando encontraram José no Egito com a roupa de governador, com o anel de governador, quando os irmãos de José conversaram com José, eles não reconheceram, porque José andava com Deus, José vivia para Deus, e uma pessoa que vive com Deus, ela se torna irreconhecível aos olhos carnais. Ela é transformada numa outra mulher, ele é transformado num outro homem. E é por isso que o diabo luta tanto para você não andar com Deus. É por isso que o diabo luta tanto para você não estar com Deus. É por isso que o diabo luta tanto para você não se converter. Porque uma pessoa que se converte, ela passa a ter a imagem de Deus. Ela não tem mais a imagem que ela tinha antes. Ela não é mais vista como antes. Quem olhar para ela vê Deus. Quem falar com ela está falando com Deus. Quem ouvir essa pessoa é como se estivesse ouvindo Deus, porque reina nela o Espírito de Deus. Oh, meu Pai, eu lembro que a tua palavra resume a história de Noé, dizendo: Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, vírgula, Noé andava com Deus. Oh, Pai, com quem nós estamos andando? Andando com o orgulho, andando com o preconceito, andando com o egoísmo, andando com a infidelidade, andando com a carnalidade, andando na carnalidade, ou estamos andando com Deus? Então lava-nos, nos purifica, nos limpa, porque nós queremos andar com Deus, porque a gente se torna parecido com quem a gente anda. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então nós nos tornamos parecidos com quem nós andamos, e a gente está aqui te buscando, meu Deus, porque queremos andar com o Senhor, queremos viver para o Senhor, queremos estar com o Senhor, queremos permanecer com o Senhor. E se tem alguém aqui que não está andando contigo, faz ela cair em si, faz ela se arrepender, faz ela abandonar as amizades que ela está tendo, faz ela abandonar a amizade que ela está tendo com o pecado, faz ela abandonar a amizade que ela está tendo com a incredulidade, com a infidelidade, faz ela abandonar a amizade que ela está tendo com esse mundo, porque quem é inimigo do mundo é amigo de Deus, mas quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Oh, Pai, que essa pessoa tome uma decisão hoje de abandonar o mundo e de assumir um compromisso contigo. E essa pessoa que já tem uma aliança com o Senhor, que ela renove esta aliança, que ela busque o Senhor de todo o coração, para que ela seja cheia do teu Espírito,
para que ela seja cheia da tua unção, cheia da tua presença. Meu Pai, que hoje seja aquele dia que o Senhor escolheu para se revelar a estas pessoas, que hoje seja aquele dia que o Senhor escolheu para batizar essas pessoas com o teu Espírito, que hoje seja aquele dia que vale por 1000, que essa pessoa tenha um encontro real e verdadeiro contigo, que ela jamais saia do caminho, que ela jamais se distancie do Senhor. Então renova o teu Espírito em nós, renova a tua presença em nós, renova o teu povo, renova a tua igreja, meu Pai. Que essa pessoa tenha ouvidos para te ouvir, é o que nós te pedimos. Fala conosco, meu Pai, nos orienta, Senhor, nos capacita, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga: meu Deus, fala comigo, revela o teu querer, a tua vontade para a minha vida. Abra o meu entendimento, abra os meus ouvidos, porque eu quero crer como diz a tua palavra, e não como eu acho, não como eu penso. Porque aquele que crê, como diz a tua palavra, do seu interior fluirá rios de água viva. Então fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar, por favor. Quem estiver virtualmente, como sempre, é só você fazer da sua casa uma extensão da igreja, Hospital da Alma, e tudo que você procurar fazer e entender, faça de todo o seu coração. Procure colocar toda a sua atenção em compreender a palavra de Deus, em compreender os propósitos de Deus, em entender, né, como que Deus opera, como que Deus age, como que Deus ele fala, como que ele trabalha na vida de cada um. Todos nós sabemos. Abra aí a sua Bíblia em Eclesiastes 3, versículo 11. Vamos começar aqui, Eclesiastes 3, versículo 11. Eu queria que você explicasse esse versículo aqui, Eclesiastes 3, versículo 11. Diz assim, eu vou ler na versão aqui atualizada: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, Deus ele colocou dentro do homem a eternidade. Grava essa frasezinha, porque isso aí vai cair na prova daqui a pouco. Deus colocou dentro do homem, dentro do ser humano, a eternidade. Ora, se Deus coloca dentro do homem a eternidade, é para gravar essa frase, então vou mentalizar aqui para entender que Deus coloca dentro do homem a eternidade. Romanos 5,12. Romanos 5,12, por favor. Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Assim como o pecado entrou no mundo pelo nosso primo mais velho, Adão, da nossa família. O pecado veio pelo nosso primo, Adão. Assim toda nação, toda geração, todo ser humano, nascido depois do pecado, passou a ter uma natureza o quê? Pecaminosa. E por causa do pecado veio o quê?
Coloca o versículo de novo. Por causa do pecado veio a morte. Eu estou falando assim de uma forma bem didática, para você ir gravando, porque você vai entender, você vai precisar dessas informações daqui a pouco. Porque antes disso não tinha a morte. Porque Deus colocou a eternidade dentro do homem. O projeto, o propósito, o plano original de Deus para o ser humano era a eternidade. O projeto, o propósito original de Deus para o homem era a eternidade. No jardim, o homem colhia para depois plantar. No jardim, o homem colhia. Ele não precisava plantar. Ele colhia primeiro, depois ele plantava. Replantava a semente. Era o plano original. Aí quando veio o pecado, esse plano original de Deus, ele foi cancelado. Esse plano original, o homem, ele mesmo tendo no coração a eternidade, agora ele tem que plantar para colher. Agora ele tem que plantar primeiro para depois comer. No jardim não, o homem comia e depois ele plantava. Aí depois, então, do pecado, o homem passou a ter que plantar para depois comer. Depois do pecado, o homem passou a ter que trabalhar com o suor do seu rosto para poder comer o seu pão. Depois do pecado, a mulher, ela passou a ter dor de parto. Para gerar filho, ela passou a ter dor de parto. Então, depois do pecado, depois que o nosso primo fez o que fez, todo ser humano que vem dessa natureza adâmica, natureza pecaminosa, ele passou a viver invertido do plano original. No plano original, éramos eternos. Era para ser eterno. Aí, por causa do pecado, Deus deu finitude ao homem. Deus deu limite. Deus falou que o homem ia viver no máximo 120 anos. Não é o que está em Gênesis 6:3? Coloca aí, por favor. Gênesis 6:3, só para certificar. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão quanto? 120 anos. Os seus dias serão 120 anos. Então, você vai viver, se viver, no máximo, 120. E olha lá. Não vai passar disso. Mas era para ser 120 anos? Não era. Por que nós não aceitamos o luto? O ser humano não aceita o luto. Embora todos nós sabemos, quando nascemos, a gente sabe que um dia vai morrer. A gente sabe que tem esses 120 anos no máximo, mas a gente nunca aceita o luto. Por quê? Porque o plano original não era passar pelo luto. Porque a eternidade que Deus colocou em nós, no plano original, não era esse. Não era esse. Quantas pessoas, eu estou falando hoje sobre isso, por conta da perda que a Ana Cláudia teve essa semana do pai, e a gente agradece as orações de todos, e aí veio alguns pensamentos, porque parece tão injusto. O ser humano nasce, o ser humano trabalha, luta, e quando se conquista, ou quando conquista alguma coisa, quando vai desfrutar, morre. Não parece injusto isso? Porque o plano original não era esse, o plano original era a eternidade. Quantas pessoas aqui, a senhora estava falando na sexta-feira para a gente, que quando o filho dela morreu, ela ficou injuriada com Deus. Não foi, dona? Ficou de mal com Deus, ficou injuriada. Quantas pessoas que quando perderam um familiar, elas colocaram toda a culpa em Deus. A Soraya, se não me engano, falou isso também, quando perdeu a família. 25 anos ela ficou de mal com Deus. 25 anos, ela falou um dia aqui um testemunho, 25 anos sem conversar com Deus, 25 anos sem falar com Deus, 25 anos sem ouvir falar sobre Deus, não queria nem ouvir. Por quê? Porque que alguém, quando perdeu um ente querido,
ao invés de correr para Deus, de se agarrar em Deus, de se renovar ou se fortalecer em Deus, ela simplesmente deu as costas para Deus ou culpou Deus por aquela perda ou por permitir tal perda. Eu vou repetir para você entender. Nós, o ser humano, a gente nunca estará pronto ou preparado para o luto, porque o plano original não era esse. Embora todos nós passamos e vamos passar pelo luto, e vamos ser o luto de alguém um dia. É ou não é? Todos nós. O plano original não era esse. E aí, por conta do pecado, veio, então, todas essas limitações ao homem. E aí, a gente precisa ter um pouquinho mais de maturidade para compreender que o plano original, uma vez, abre e fecha aspas, interrompido pelo pecado, ele não foi definitivamente esquecido. Quando que Deus está resgatando, ou quando que Deus vai resgatar esse plano original? Porque desde o pecado de Adão, Deus vai trabalhando para resgatar o plano original. O homem pecou, agora ele tinha que sacrificar um animal para remissão dos seus pecados, justamente para resgatar o plano original, mas não funcionou. Aí o homem começou a comprar um monte de uma fazenda de cordeiro, porque aí ele falou, eu posso pecar à vontade, todo dia eu sacrifico um cordeiro e estou livre do pecado, estou pronto. Aí ele começou a virar safadeza ao pecado. Ele começou a agir. Antes ele pecava por um deslize, por um impulso, e aí ele ia lá e matava um animal e ele era perdoado. Aí depois ele começou a agir como safadeza. Então vou pecar todo dia, e todo dia à tarde eu mato um cordeiro e estou livre do pecado. Aí Deus teve que mandar o seu único filho, por amor à humanidade, Deus manda o seu único filho, que morre na cruz como cordeiro, para nos lavar do pecado, para cancelar a natureza adâmica, para que a gente passasse a ter a natureza santificada, santa de Deus. Para que esse plano original, ele então se completasse. Qual é o plano original agora? O plano original do começo era o homem ter a eternidade. E aí, agora, com a morte de Jesus na cruz, pelos nossos pecados, Deus está resgatando todo ser humano que decide aceitá-lo, que decide se entregar, que decide se render a Ele. E aqui, nessa vida, tudo é uma passagem, porque Deus está nos levando para o jardim eterno. No final do filme, no final da história, no final de tudo, quando você tem uma vida com Deus, aceita Jesus, se converte a Jesus, quando você se arrepende dos seus pecados e Ele te perdoa, é para quê? É para que você retorne ao jardim eterno. É para que o plano original continue. O ser humano, ele tem a eternidade com Ele. Se ele aceitar Jesus, se ele se converter a Jesus, aí passou a ser opcional. Passou a ser opcional. Agora cada um decide se quer ou não, se decide ou não essa eternidade com Ele. Então, são algumas coisas para a gente começar a amadurecer e entender que o diabo, sabendo disso, o diabo, de forma desesperada, sempre vai trabalhar e sempre vai lutar para você não viver no espírito e sim na carne. O diabo sempre vai trabalhar e lutar para que você não olhe para Jesus, não escute Jesus, para que você não se converta a Jesus, porque toda pessoa que anda com Jesus, que vive com Jesus, se torna parecido com Ele, passa a ter a imagem dEle. E se eu tenho a imagem de Cristo, onde eu for, ou onde eu estiver, ou com quem eu estiver, eu vou falar de Jesus, eu vou mostrar Jesus, e almas serão salvas. Então o diabo não quer, por isso que a carne ela tem pressa. Alguém disse assim, Deus ele tem pressa. Não, Deus não tem pressa, porque pressa é o defeito de quem está atrasado. Deus não tem pressa, quem tem pressa é a carne, porque a carne ela tem prazo de validade. A carne ela quer ter relação sexual antes da aliança. A carne ela quer colher antes de plantar. A carne ela quer
ela quer atravessar ou ultrapassar os degraus, ela quer atropelar os degraus, ela quer logo aquilo que ela nem plantou para ter. Então, a carne é desesperada, o diabo sempre vai tentar nos levar para a carnalidade, justamente para que não predomine ou prevaleça em nós a santidade de Deus, a espiritualidade. Porque no campo espiritual, se eu estou no campo, imagina que esse altar é o campo espiritual. Se eu estou nesse campo espiritual, ou seja, na presença de Deus, na obediência a Deus, o diabo não tem acesso aqui. O diabo não me toca aqui, o diabo não chega aqui. O diabo não se intromete aqui, o diabo não entra aqui. Mas se eu saio do campo espiritual, e a única maneira de me tirar dessa santidade, dessa blindagem, dessa proteção, é deixando de ouvir a Deus e olhando para o tamanho da onda, para a força do vento, como Pedro, quando tira os olhos de Jesus, está andando sobre as águas, e ele olha para o tamanho da onda e repara a força do vento, ou seja, os problemas, as circunstâncias, o tempo, a dificuldade, ele afunda mesmo estando do lado de Jesus. Então, quando eu deixo de olhar para o autor e consumador da fé, que é Jesus, eu começo, sem perceber, me distanciar desse campo espiritual, me afastar desse campo espiritual. No domingo passado, a obreira estava aqui limpando o altar, quando terminou o culto, ela estava limpando, eu não sei como foi, mas foi na hora de descer ou na hora que estava limpando? Na hora de descer. Mas vamos imaginar que eu estou aqui passando pano de costas, aqui tem uma escada, eu estou passando pano de costas aqui. Estou passando pano de costas. E aí, eu estou concentrado aqui e não vejo a escada. E aí, quando eu piso aqui, o que vai acontecer? Eu vou cair, porque tem um degrau aqui. Eu saí do altar e eu vou cair, porque tem um degrau. Às vezes que você deixa de ouvir a Deus, de se envolver com as coisas de Deus, sem você perceber, você vai se afastando desse plano espiritual, e você vai cair no abismo. Você vai sair da presença de Deus estando na igreja. Você vai sair dessa proteção mesmo estando na igreja. E ali, fora dessa proteção, eu sou presa fácil ao diabo. Fora dessa proteção, o diabo vai conseguir semear, vai conseguir plantar o que ele quer. Porque o diabo, assim como o pecado começa com uma sugestão, depois vem a execução, é assim, o diabo sugere. O diabo começa a sugerir. Lá nos 40 dias que Jesus, como forma humana, foi levado pelo Espírito para o deserto. E a Bíblia diz, para ser tentado, Jesus. Por que a Bíblia mostra todas essas fases de Jesus na forma humana? Para nos mostrar que nós passamos por essas fases também, que nós sofremos essas mesmas tentações. E aí Jesus, lá no deserto, depois do jejum, depois dos 40 dias, Jesus tinha terminado o jejum. É depois, 40 dias sem comer, 40 dias sem beber. O corpo humano, a forma humana, está faminta. Aí o diabo aparece. O diabo não aparece quando você está com a barriga cheia, ele aparece quando você está com fome de alguma coisa. Ele vai oferecer justamente aquilo que a tua carne está pedindo. Aí o diabo chega e sugere, manda as pedras se transformarem em pães. É uma sugestão. Aí o diabo sugere, atira-te daqui. O diabo está sugerindo. Depois que ele sugere 2 vezes, ele oferece. Se prostrado me adorares, eu te dou todo esse reino. É Jesus falando, como você vai me dar o que já é meu? Mas ele oferece, o miserável, ele oferece. O que nem é dele, ele oferece. O diabo sugere. Não vai hoje não, não precisa tanto não é bem assim não tem problema não, Deus entende, Deus sabe. O diabo sugere. É só hoje, depois você para, só mais uma vez. Não precisa ser fiel, não precisa fazer voto, não precisa ser dizimista não, o diabo sugere. E à medida que você vai ouvindo e obedecendo, ele vai oferecendo, até te tirar do reino de Deus. Até te tirar da presença de Deus, até te tirar do plano eterno, até te tirar da salvação. É isso. É assim que o diabo trabalha. E a gente precisa ser maduro para entender a voz do diabo. Porque o diabo, que já é derrotado, destruído,
ele é perseverante. Ele não se dá por vencido. Mesmo sendo vencido e derrotado, ele se apresenta como se fosse um vencedor. Todo dia, tentando te tirar do contexto do reino de Deus. E você que tem a eternidade, você que tem o perdão, você que tem acesso a Deus, que deveria assumir a imagem de Deus, que deveria ter uma opinião bem definida, uma fé bem definida, às vezes, ou na sua maioria, as pessoas deixam de ouvir a Deus para ficar ouvindo sentimento, para ficar ouvindo as vozes do diabo, sugestões do diabo, que estão colocando você contra o único que pode te salvar, que é o próprio Deus. O único que pode mudar a sua história, que é o próprio Deus. Como que eu vou me afastar do único que pode transformar a minha vida? Eu não posso fazer isso. E aí a gente vai começar a amadurecer e entender que existem fases para todo mundo. Só que essas fases, ela tem que ser vencida. Eu não falo, quando eu estou falando do pecado, não é para te acusar, para te condenar, de viver uma vida no pecado, não é para ficar te apontando, não. É para você entender que você pode sair do pecado, você pode mudar de nível. Quando Neemias, ele ouviu que Jerusalém estava queimada, destruída, arruinada, estava toda destruída, ele teve 3 níveis. Qual foi o primeiro nível? Ele chorou. Chorou. Ninguém aqui é de ferro, não. Quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro, está escrito que Jesus fez o quê? Chorou. Aí ficam os teólogos que nunca leram a Bíblia tentando explicar por que Jesus chorou, por que Jesus chorou. Jesus chorou porque num velório, num luto, você chora. Diante de uma luta, diante de uma perda, diante de uma dificuldade, diante de uma aflição, você chora. Sim ou não? Ninguém aqui é de ferro, não. Mas quais são os 3 níveis? Chorar não é problema, o problema é permanecer chorando a vida inteira. Esse é o problema. É se trancar num quarto e ficar ali morrendo aos poucos. Esse é o problema. Davi, enquanto o filho estava doente, Davi ficou sem comer, jejuou, orou. No dia que o filho morreu, a Bíblia diz que Davi se levantou, tomou banho e comeu. Aí disseram assim, poxa, ele estava doente, você não comia, estava em jejum, e agora que ele morreu, você vai comer? Ele falou assim, eu fiz o que fiz enquanto estava vivo. Agora que ele se foi, não adianta eu jejuar mais por ele. Não adianta eu orar mais por ele. Ele foi. Agora eu vou continuar vivendo com a dor da saudade, claro. A dor da saudade, o luto, preste atenção, para todo mundo aqui que já perdeu ou vai perder um familiar, o luto sempre vai existir. Ou não? Mas eu não posso parar. Davi se levanta, enxuga as lágrimas e vai viver. Neemias chorou. Depois que ele chorou, qual foi o outro nível? Ele orou. Orou. Aí Deus sopra. Deus dá paz. Você está enfrentando o inferno, mas você ora, Deus dá paz. Ele vai dizer, você vai vencer. Seja o inferno que for, tá? Dívida, seja problema sentimental, espiritual, familiar, seja o que for, não é só o luto, não. Aí depois que ele orou, qual foi o outro nível? Está escrito que ele agiu. Se levantou e falou, vamos reconstruir. Não, mas é muita coisa, não tem problema, nós vamos reconstruir. Não, a muralha é muito grande, não tem problema, nós vamos reconstruir. Entenda que você não tem opção de desistir. A desistência não é mais uma opção. Eu não tenho opção de desistir. O bispo não está cansado, estou cansado. Mas não tem opção de desistir. A nossa única opção é continuar. A nossa única opção é permanecer. Nós não temos opção de desistir. Não tem essa opção quando você se converte. Quando você
crê na promessa, quando você crê no plano original, que é a eternidade, nós não podemos desistir. Tudo que o diabo quer é que você desista, tudo que o diabo quer é que você pare, tudo que o diabo quer é que você fique ali na melancolia, se vitimizando. Olha a vida de Jó, passou o que passou, viveu o que viveu, enfrentou o que enfrentou, e todas as vezes, preste atenção, o diabo, eu vou repetir uma coisa que fique gravado, o diabo, quando vê Deus na janela, admirando a obra que Ele criou, o diabo vai fazer de tudo para travar e fazer com que essa obra que Deus criou, ela seja corrompida. O diabo viu Deus assim na janela, admirando Jó. Deus, olha lá, falando com os anjos, olha lá, meu servo Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Fui eu que fiz. Meu filho. Quando o diabo viu Deus na janela, admirando a obra dele, o diabo falou, ah, é? Eu vou mostrar, eu vou corromper essa obra, eu vou quebrar essa obra. O diabo viu Deus na janela te admirando. O diabo viu Deus assim na janela olhando para a gente, falando assim, olha lá, vai cumprir o propósito, vai cumprir a missão. Aí o diabo falou, ah, é? Vou tentar parar. Por isso que para a gente é tudo mais difícil. Não é? Por isso que para a gente parece que é tudo mais, parece que para os outros, incrédulo, é mais fácil. Para a gente é mais difícil. Sabe por quê? Porque o diabo viu Deus admirando a gente. E o diabo vem tentando travar, parar essa obra, tentando parar você. Você é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus somos cada um. E aí o diabo vem tentando, de alguma maneira, te tirar da presença de Deus, te afastar da presença de Deus. Como? Com problemas, com perdas. Tocando no sentimento do seu coração. E tocar no sentimento porque o diabo usar um incrédulo, endemoniado para te xingar lá, você manda ele se lascar, vai se lascar também, é ou não é? E você dorme em paz. Mas o diabo usa uma pessoa que você gosta, que você dá a vida, que você ora para te maltratar. É o filho que maltrata a mãe. Para quê? Para magoar. Para você ficar ressentido. Aí eu anotei uma coisa que você não vai resolver algo que você tolera ou que você não se incomoda. Aquilo que não te incomoda, aquilo que você só tolera, vai aceitando, vai levando, você não vai conseguir solucionar, você não vai conseguir vencer. Você é responsável por tudo aquilo que você tolera, por tudo aquilo que você aceita. Você vai empurrando com a barriga. Significa que Deus, quando permite Saul se levantar contra Davi, querer matar Davi, não é porque Deus não amou Davi, não é porque Deus não estava amando Davi, mas Deus está matando um Saul adormecido dentro de Davi, para que Davi, quando chegasse no trono, tivesse a mesma autonomia e autoridade de Saul, não cometesse o mesmo erro que Saul cometeu. Deus estava matando, permitindo Saul se levantar contra Davi, Deus estava matando um Saul adormecido dentro de Davi, para que Davi, quando chegasse naquela autonomia, naquela autoridade, não cometesse o mesmo erro de Saul. Deus estava permitindo os irmãos fazer com José o que fez. Deus estava matando dentro de José os irmãos adormecidos, para que José, quando chegasse no posto de governador, não cometesse o mesmo erro dos irmãos, e fosse agir da mesma maneira, fosse pagar com a mesma moeda. Não sei se você está conseguindo compreender. Deus está matando alguns Saús adormecidos dentro da gente, porque uma pessoa, quando recebe autoridade, essa autoridade, ela simplesmente vai revelar quem essa pessoa já era.
Uma pessoa sem autoridade, humilde, solícita. Uma pessoa, quando ela sobe numa caixinha de fósforo, ela subiu numa tampinha de garrafa, ela subiu um pouquinho na vida, ela já empina o nariz e quer condenar todo mundo. Então Deus está permitindo morrer o Saul adormecido dentro da gente, como? É nessa guerra, nessa luta, nessa dificuldade, nessa aflição que você está vivendo, que Deus de alguma maneira está permitindo matar, morrer o velho homem, a velha mulher, para nascer um novo Adão, o Adão agora espiritual e não carnal. Aí você se preocupa tanto com a sua reputação, não é? Você é tão preocupado com a sua reputação, Deus vai permitir a sua reputação ir para o chão, para a lama. Na hora que não te fere mais, não te machuca mais, aí Deus te enche do Espírito dele, porque aí o que vai prevalecer não é a sua reputação, é o nome dele, é a palavra dele, é o poder dele em você. É isso. Deus permite algumas coisinhas para você morrer de vez, onde tem que morrer, para que ele possa te exaltar depois, para que ele possa ser visto depois, para que ele possa ser visto. E quanto maior a sua luta, sempre vai ser na mesma proporção a sua vitória. É na mesma proporção. Se hoje a sua luta, a sua guerra, a sua aflição, as suas perseguições são grandes, é na mesma proporção a sua vitória. É na mesma proporção. Assim como Jó passou pelo que passou, depois Deus foi e deu a ele o dobro de tudo que ele já tinha. Ele já era o maior do Oriente. Ele passou a ser o maior dobrado. Então essas suas guerras, o que está acontecendo, ou o que vem acontecendo, você coloca-se na mesma proporção depois, em respostas, em vitórias, em milagres. Deus vai cumprir o plano, o propósito. É você nas suas orações falar assim: Deus, cumpra em mim o teu propósito. Cumpra em mim o teu plano. Nós temos no coração, nós começamos lendo Eclesiastes 3:11, porque nós temos no coração a eternidade. Tudo isso aqui vai passar, passa. Bom ou ruim, passa. Mas se a gente está vivendo o plano da eternidade, nós vamos nos encontrar na eternidade. Isso aqui tudo fica. O corpo volta ao pó. Eu que estou aqui dentro, senão você não me vê, sou eterno. Ou no inferno, ou no reino de Deus. Sou eterno. O corpo envelhece, não envelhece? O corpo vai murchando, vai envelhecendo, você estica. Tem gente que esticou tanto que se ela der risada, o pé levanta. De tanto que esticou. Mas chega uma hora que não dá mais para esticar. Pode esticar, não tem problema. Mas chega uma hora que não dá mais. Você estica, o pé levanta. Então, mas chega uma hora que não dá. Esse corpo volta ao pó. Apodrece. Ele é finito. O cérebro não envelhece. Envelhece? Você que já tem 70, 60, o cérebro envelhece? Não envelhece. O cérebro não envelhece. O espírito não envelhece também. O espírito não envelhece, o corpo envelhece, mas o espírito não. Então, a questão é, estamos completando a obra ou atrasando ela? Estamos permitindo o plano original se cumprir, porque cada um tem um propósito aqui na Terra. Todos nós só nascemos porque Deus tem um propósito. Você não nasceu porque foi vontade do seu pai, da sua mãe. Você não nasceu porque foi um acidente de percurso. Não, você só nasceu porque Deus tinha um plano antes de você. Porque Deus tinha um plano para você, você nasceu. Não é que Deus passou a ter um plano depois que você nasceu. Não, você só nasceu porque Deus tinha um plano. Aí você nasceu. E cada um para cumprir o seu. Um para ganhar 1000 almas, outro para ganhar 1 milhão, outro para ganhar uma pessoa, outro para ganhar a si. Mas você só nasceu porque Deus tem um plano. Eu tenho que estar dentro desse plano. Então, eu tenho que estar orando: Deus, cumpre em mim o teu plano. Mata em mim o Saul adormecido. Mata em mim o Saul adormecido. O dinheiro não tem caráter. O dinheiro só revela a pessoa que pega ele na mão. Porque uma pessoa sem dinheiro, ela é humilde. Aí depois ela, com dinheiro, ela se torna orgulhosa. Não é que ela se tornou orgulhosa depois que ficou rica, não. Ela já era orgulhosa. O dinheiro só revelou quem ela era.
É isso. Só revelou o que estava dentro dela. Então, quando você morre para a carne, para o ego, para o eu, para a vontade, e decide andar com Deus, fazer a vontade de Deus, você está sepultando o velho homem todo dia. Todo dia. Para fazer a vontade de Deus. Porque todo dia o diabo vai tentar tirar, ressuscitar a sua carne. Todo dia o diabo vai tentar fazer ressuscitar a velha criatura para você sair da presença de Deus. É igual matar lagartixa. Quem já foi do interior, ou cidadezinha mais assim, a lagartixa, você vai matar, dá uma vassourada nela, a primeira coisa que sai dela é o quê? É o rabo. Aí você mata a lagartixa, você dá na cabeça da lagartixa, esmaga. O rabinho fica assim, ó, sozinho, ó, sozinho. Tem gente que morreu para o pecado A, B, C, D. Mas o rabinho da lagartixa ainda está vivinho dentro dela. Tem um negocinho lá dentro que ela ainda não morreu. Tem uma área que ela ainda não morreu. E se tocar, ressuscita. A velha criatura. O velho homem. Então não é só morrer o corpo todo da lagartixa, não. É morrer o rabinho também. E há quem diga que o rabinho, depois do rabinho se deixar, nasce uma outra lagartixa. Até maior. Não é morrer para algumas coisas e continuar pecando em outra, não. É 100%. Ó, Deus está aqui, minha vida. Eis-me aqui. Agora, luta, vamos passar. Vamos viver. Luto também. Porque a natureza pecaminosa. Mas se a gente estiver em Cristo, nós vamos voltar ao plano original. Nós vamos se encontrar na eternidade. Quando Moisés morreu, está escrito que ele morreu e foi, Deus o sepultou. Sepultar era esconder. Ninguém achou o corpo de Moisés. Deus escondeu. E aí depois a gente entende que ele entrou na nova Canaã, não aquela ali geograficamente, na celestial. Nós vamos chegar lá. Se permanecer até o fim. Então, se você não passou, você vai passar. Ninguém quer ouvir isso, né? Não é bonito ouvir, mas é. Se você não passou, você vai passar. Se você não enfrentou, você vai enfrentar. Fazer o quê? A questão é como enfrentar. A questão é como que eu vou estar quando enfrentar. Tem problema chorar? Claro que não. Mas eu tenho que seguir os níveis. Chorar, orar e me levantar e agir. Amém? Sentado mesmo, fecha os olhos, coloca as mãos no coração. E do fundo da alma fala: Deus, cumpra em mim o teu plano. Cumpra em mim o teu propósito. Que não seja a minha vontade, que não seja o meu querer, mas que seja a tua vontade em mim. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas transgressões, perdoa. Que seja o teu Espírito em mim, que seja a tua presença em mim, que seja o teu poder em mim. Eu quero estar dentro do plano original, que é poder estar contigo por toda a eternidade. Que é poder estar contigo para todo sempre. Oh, meu Pai, se tem alguém enlutado, consola, conforta, enxuga as lágrimas dessas pessoas, mas dê força para ela levantar e agir. A tua palavra em Apocalipse diz que o Senhor vai enxugar dos olhos toda lágrima. Vai chegar esse dia. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Haverá um novo céu. E nós te louvamos por isso.
Oh, meu Pai. Então perdoa-nos, lava-nos, amadureça-nos, fortaleça-nos. Assim como nós oramos e pedimos para o Senhor fortalecer, renovar, consolar a Ana Cláudia, eu peço, consola, fortaleça todos os que estão enlutados, porque o luto sempre existe, que é você ter vontade de contar para aquela pessoa e ela não está mais, mostrar e ela não está mais ali, é você querer falar com aquela pessoa e ela não está mais. Então nós sabemos que o luto sempre vai existir, mas o luto não pode nos deixar prostrado. Nós choramos, oramos e agimos. Continuamos a jornada. Continuamos seguindo o autor e consumador da fé. Até o Senhor passou pela morte nesse mundo e deixou isso evidente, claro, que o plano eterno, ele se concretizaria. Prova disso, o Senhor, ressuscitado, ficou mais 40 dias, continuando nesse mundo, falando, se revelando, pregando, e mais de 500 pessoas viram o Senhor ressuscitado. E o plano original da eternidade, todos os milhões de pessoas que se converterem e se convertem a cada dia e se converterem, vão ver a eternidade, vão entrar na eternidade. Então, meu Pai, que cada um aqui possa ter a tua imagem e a tua semelhança, que cada um aqui possa compreender e entender que as lutas de hoje, seja qual for, ela não pode nos parar, ela não pode nos travar, não. Que essa pessoa sempre, diante das lutas, tenha esses níveis. Ela pode chorar, mas em seguida ela ora, e ela orando, ela age. Então abençoa todas essas pessoas, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos, os teus servos, a tua igreja, meu Pai. Eu sonho, eu oro e sonho que o Senhor levante aqui uma igreja forte, um povo maduro, pessoas pautadas na tua palavra, pessoas que vão completar a obra, que vão permitir o plano original se cumprir da eternidade. Receba o Espírito de Deus, o abraço de Deus, a força de Deus. Receba a presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga assim seja. Amém? Pegue os seus dízimos, votos, pegue a sua melhor oferta, a sua semente. Se você tem o saquetel da família, você vai despejar as moedas, vai continuar com o saquetel, mas pegue nas suas mãos a sua melhor oferta. Não é o que sobra, não, é o melhor. Porque quem planta com lágrimas é que colhe com alegria, mas é quem planta. Então pegue o seu melhor, traga aqui na frente, coloca aqui no alforge, passe o cartão, quem precisar passar. Você que quer o Pix, está aí o QR Code. Quem está virtualmente, Deus está vendo a sua semeadura, a sua fidelidade, o seu temor. Honre a Deus, seja fiel a Ele, sempre, sempre. Então, pegue o seu melhor, traga aqui na frente. Você que tem um voto com Deus, entrega aqui o seu voto, seus propósitos, o seu compromisso. Lembrando que quarta-feira nós vamos ter a Santa Ceia, vamos nos assentar à mesa com Jesus nessa quarta, às 7h30 da noite. Quem é membro virtual, você prepara um pedacinho de pão, um cálicezinho de suco de uva, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. Na hora da ceia nós vamos consagrar e você vai participar junto. Você que mora em Belo Horizonte, região metropolitana, dá para vir presencialmente. Então, nessa quarta-feira, Santa Ceia. Se você não tem nada para ofertar, Deus vai te dar condições. Mas se você tem, nem que for uma... O dia que você não tiver nada, preste atenção, dê nem que for um centavo, nem que for uma moeda. Porque aquele que planta com lágrimas é que vai colher com alegria, mas é o que planta.
Então, mas, ô bispo, tudo que eu tenho aqui, eu olhei aqui agora na minha bolsa, é uma moeda de 50 centavos. Eu vou sair daqui de trás, levar 50 centavos lá na frente? É isso mesmo. É o melhor? É, pode vir, pode dar. Não é vergonha, não. Não é vergonhoso, não. Você está plantando o melhor. Você pode ter certeza que daqui a pouco você vai colher o melhor. Você que está virtualmente, ainda que você faça um pix de 1 centavo, mas você faz. Deus vai te dar. Deus vai devolver multiplicado. O altar não toma, ele devolve multiplicado. Amém? Deus trabalha assim. À medida que você mede, você é medido. À medida que você se entrega, se rende, você recebe. E assim por diante. Então, nós já vamos fazer a oração final. Vou chamar a Ana Cláudia aqui. E amanhã, segunda-feira, é para você que quer prosperar com Deus. Segunda-feira passada, a gente, como ponto de contato, a gente deu o melzinho consagrado para você sentir o sabor do mel. No que diz respeito à Bíblia, Salmos 81, versículo 16, eu o sustentaria com trigo mais fino e saciaria com mel que escorre da rocha. O trigo mais fino simboliza a vida plena, próspera, abundante. E o mel, o doce da promessa concretizada, né? A doçura, o sabor de você desfrutar de uma vida plena. E Deus promete. Não é porque eu vou estar a eternidade com Deus, que aqui eu não vou lutar, que aqui eu não vou testemunhar, que aqui eu não vou ser coluna na obra dele. E o ramo de trigo a gente consagrou, o pastor Renato consagrou, vamos consagrar agora novamente. Eu vou dar para você amanhã, e você vai levar como ponto de contato, colocando lá na carteira de trabalho, na causa, no contrato, na empresa. Não é que o ramo é milagroso, não. Não é para eu adorar o ramo, não. É um símbolo para você olhar durante a semana e lembrar que você esteve na segunda-feira sendo fiel a Deus, consagrando a sua vida financeira, e por isso Deus vai sustentar com trigo mais fino, Deus vai dar o melhor. Então, você que é membro virtual, amanhã, às 7h30 da noite, durante o dia você compra um raminho de trigo, e à noite nós vamos consagrar. E você que está aqui e quer prosperar com Deus, estabelecer as suas conquistas, você vem presencialmente, eu vou dar esse raminho de trigo, aí eu explico melhor como usar, como fazer. Mas eu tenho certeza que quem vai dar o sustento é Deus. Amém? Estenda as mãos para cá. Ou você não está precisando prosperar? Não está precisando, não? Quem está com dívida? Baixa a mão agora. Quem está com dívida? Faz assim. Quem está com dívida? Você sabe que a prosperidade, a riqueza, é relativo. Um exemplo, se você tiver hoje R$100 na conta ou no bolso, e nenhuma dívida, você é mais rico que 70 milhões de americanos. Pode comemorar. Se você tiver R$100, R$100 dá $20. R$100 e nenhuma dívida, você é mais rico do que 70 milhões de americanos. Porque tem 70 milhões de americanos que não têm $10 e estão endividados. Então você já está mais rico. Olha que bom. Mas resolve? Não. Você vê que é relativo. É relativo. A riqueza é relativa. Você tem um salário de 5 mil, tem gente que é algo astronômico, é o sonho realizado. E tem outro que, se ele tem um salário de 5 mil, não dá para pagar nada. É relativo. O Pablo Marçal, agora na política, o pessoal dele errou lá a declaração do imposto dele, de bens, declarou 7 bi de reais, e aí depois viram que erraram e tiveram que corrigir. Está aí na internet. Aí viram, não é 7 bi não, é 130 milhões de patrimônio. Pablo, eu também erro assim. Eu também erro esses valores pequenos de 7 bi para 100 milhões, eu também, isso é bobeira. Então, para 100 milhões já é um monstro. Teve bilionário, que na pandemia perdeu o posto de bilionário e voltou a ser milionário e se suicidou, tirou a vida. Só porque perdeu o status de bilionário. Olha só. Mas Deus vai te dar o melhor dessa terra. O trigo mais fino não é só ter dinheiro.
Porque tem gente que tem dinheiro, mas não tem prosperidade, não tem paz. O trigo mais fino é você ter paz. Ter o melhor, comer o melhor, desfrutar do melhor com paz. Deitar e pegar no sono. Você quer essa prosperidade? Estenda as mãos para cá. Deus, em nome de Jesus, consagra o ramo de trigo que vai simbolizar o que está escrito nesse versículo do Salmos 81, 16. O Senhor sustenta com o trigo mais fino e sacia com o mel que escorre da rocha. Quando esse ramo de trigo chegar nas mãos dessas pessoas, que possa chegar também o teu sustento, que possa chegar também o abrir das portas, que possa chegar a prosperidade que o Senhor promete. Abençoa a vida financeira dessas pessoas, abençoa os dizimistas, os ofertantes, os que hoje não tiveram nada para dar, que sejam todos abençoados. Eu determino que essa semana seja de prosperidade, que hoje seja um dia próspero. Eu determino que o teu povo tenha o melhor, coma o melhor, vista o melhor. E determino que o Senhor levante aqui pessoas que vão ser coluna na tua obra, que vão testemunhar o Senhor. E quem crê, diga assim seja. Amém? E quando o diabo usar alguém ou um pensamento, falar, quem é você para ter o melhor? Você responde, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou filho de Deus. E pronto. Acabou. Só isso. Ou você não é? Você é. Amém? Amém. Bom dia. Primeiro quero agradecer. Já sabem que eu sou chorona mesmo, né? Falei que eu não ia, mas primeiro quero agradecer as orações. E esse Deus que completa é o mesmo Deus de todas as horas. Então, tem pessoas que perguntaram assim para mim, mas como que você está conseguindo? Falei, porque eu tenho Ele, porque é nele que a gente tem que buscar as forças. Eu falei que não ia. Então, eu quero dizer para vocês que é o que a gente louva e quando a gente ora. Deus é bom o tempo todo. É que a gente cria uma expectativa e faz um modelo de bênção que nem sempre é da forma dele. Na nossa cabeça, você ora por uma pessoa que está doente e ela tem que ser curada para que as nossas orações a gente entenda assim, Deus me respondeu. E a gente tem que amadurecer e entender que a resposta dele que é perfeita, o plano dele que é perfeito. Então, em nenhum momento eu deixei de buscar pelos meus. Pelo contrário, assim como Davi, todos os dias eu estava lá. Mas eu entendi e me levantei e busquei nele. Falei para ele, seja feita a tua vontade. E foi. Desculpa, a Ana Cláudia perdeu a mãe sofreu uma queda, bateu a cabeça, e aí, há 2 anos, ela perdeu a mãe. Não. Ai, vamos lá. Não, só para quem não conhece a história... Eu só dando uma resumida. Para quem não... Até quem está online, porque vai ficar gravado, né? Então, minha mãe sofreu um acidente em casa, ela teve uma queda, e aí teve coágulo no cérebro. E em 10 dias, ela ficou internada e faleceu. E aí, depois de 4 meses, meu irmão faleceu. Ele deu pneumonia, que ele também ficou bem abalado com a partida dela, e aí ele pegou uma gripe forte, e evoluiu para pneumonia, e ele foi para o hospital, e dentro do hospital ele pegou Covid. E aí ficou meu pai. Aí o pai... Agora é difícil, né? Mas vai passar. Teve câncer e... Ele teve na faringe? É faringe? E aí, para resumir, a gente orou, determinou e fez clamou, o tratamento. fez o que os médicos falaram, quimioterapia, radioterapia. O que você acha que aconteceu com o câncer? Ele foi curado, o câncer acabou. Só que ele estava tão debilitado, magrinho, ele estava com 50 e poucos quilos. Aí, agora que ele tinha saído da sonda, o médico fez exame, fez tudo, o médico falou, acabou, não tem mais nada.
Agora é só recuperar, ganhar peso, voltar à vida normal. Mas Deus quis levar. Então, E só para ficar claro, que é o que a gente fala, nem tudo tem diabo. Mas o diabo está em todas as oportunidades que é deixada. Então, quando a gente fala para, você que está num tratamento, faça, tem que fazer. A sabedoria que os médicos têm é dada por Deus. Eles não é que nasceram virado para a lua, todos eles têm um propósito, e o propósito para nos ajudar. Então, ele fez, graças a Deus. O médico falou assim, o senhor está de parabéns. Ele falou, olha, o médico falou, é impossível o que aconteceu, o senhor ganhou massa magra. Enfim, a gente via Deus. Só que o meu pedido sempre foi, lembra que eu falei para vocês, até com relação à minha mãezinha, eu falei, jamais eu vou perder eles para o diabo. Isso nunca, isso eu não aceitava. Então, eu falei para Deus, quando o Senhor vê, não sei em que momento da vida, e isso, Deus é testemunha, desde o meu primeiro dia de conversão, que eu entendi que existia céu e inferno, eu falei, eu não quero que os meus familiares, a minha casa, vá para o inferno. Então, todos os dias eu clamei pela minha casa. E aí, volto ao que eu comecei. Fez votos, orou, jejuou. Não, o modelo de salvação não é meu, o modelo de salvação é dele. Então, a gente tem que ter maturidade para entender, para não ficar brava com ele, para não falar assim, por que o senhor fez isso? Você sabe que eu até falei isso para ele, que é um misto de sentimentos, que vinha a hora que vinha o desespero, mas depois vinha uma paz, e Deus falava assim, você me pediu isso, você pediu para que eles fossem salvos, e agora você está chorando por quê? Aí eu falei, porque o senhor me entende, eu estou chorando pela dor, mas uma alegria imensa de saber que eles estão onde amanhã, daqui a pouco eu vou estar. Então, essa maturidade, dói, você não tenha dúvida disso, que assim, é uma força diária que a gente tem que fazer, mas eu vou buscar nele o que eu preciso, vem dele o que eu preciso, porque eu sei que sem ele é pior. Então, o que eu quero que você entenda, de repente você que está me ouvindo, ou alguém aqui, se você tem um ente querido que está com algum problema de saúde, ou até internado, não crie um modelo de salvação, deixa Deus agir. Se Ele quer levar, dê glória a Deus e fala, meu Deus, é o melhor, vai estar aí com o Senhor? Então é o melhor. Vai doer? Vai. Você quer mais que Ele? Ele tinha um único filho, Ele deu por amor a nós. Ele sabe dessa dor, Ele conhece essa dor. Ele sabe o que é isso. Então, dói, mas você não tem noção de como. Mas eu falei para ele, seja feito sempre a tua vontade, sempre. E não é que eu sou, bitolada, idólatra. Não, nada disso. Eu estou vivendo as etapas. E são essas etapas que nos amadurecem. Por isso que quando a gente prega aqui e pede muito para que vocês entendam a palavra, vivam a palavra, é isso. Porque o dia mau vem para todo mundo, e a gente não sabe, é uma perda, amanhã é uma situação que você achou que, eu estava num emprego bom, fui mandado embora. Minha empresa estava indo de vento e popa, e agora eu estou vendo tudo desandar. É esse amadurecimento, é buscar em Deus, não sair da igreja, não por um problema, você virar as costas para Ele, não, é dele, é com Ele, é para Ele que nós estamos aqui. Então, a gente tem que lembrar, poxa, espera aí, se amanhã a tempestade chegar, eu tenho que estar com Ele, porque aí eu vou ter força de, tiver que viver as cinzas, eu vou viver, mas vou me levantar, me banhar, comer e seguir em frente. É através dele, é com Ele. Então, por isso que a gente bate tanto na tecla de você viver a palavra, de não se contaminar com algumas coisas que oferecem aí fora, ou com tudo que oferece aí fora. É estar aqui na palavra, é viver isso. O dia mau vem. Então, a gente tem que estar preparada para ele. E aí, você ter a consciência de falar assim, onde está meu coração?
Isso aqui vai me abalar? Dói, dói, mas não pode nunca, jamais deixar ou tirar a gente da presença dele. Porque amanhã todos nós estaremos lá com ele. Eu creio nisso. Você crê? Então, é só praticar. A dor vem, mas para. Nós temos que saber viver os processos. Isso se chama amadurecimento. Senão a gente está anulando tudo que foi feito na cruz por nós. Ele foi o primeiro que deu. Ele deu o maior, o que ele tinha de melhor, ele deu por nós. E foi através de uma morte de cruz, que essa nós nunca teremos. Foi uma morte para que a gente tivesse vida. Então, não crie, não tenha modelo de bênção. Ele sabe como, ele sabe fazer tudo, ele é perfeito. Então, vamos deixar ele fazer do jeito dele. Agradeço as orações de todos, são muito bem-vindas. E pode continuar orando, não é só na hora da dor, não. Pode continuar orando, a gente recebe todas. E agora eu também quero orar pela sua casa, por você. Que Deus também te abençoe em todos os sentidos. Amém? Então vamos ficar de pé. Quando a Ana Cláudia fala da gente não ter esse modelo de salvação, ou seja, como que às vezes a gente fica assim, né? Não, Deus só salva por esse modelo, ou Deus só converte por esse modelo, ou Deus só abençoa por esse modelo. É porque nós, a natureza adâmica, a natureza humana, a gente está acostumado a validar pelo que tem e não pelo que é. Se a pessoa tem um carro bom, a gente já valida assim, essa pessoa está bem, tem dinheiro ou está bem com Deus. Se a pessoa não tem uma condição social um pouco boa, ou melhorzinha, a gente já acha que ela está mal, ou com Deus, ou está mal, enfim. A gente sempre valida. E aquilo que eu já falei, você ter as coisas não quer dizer que você está bem. Você não ter não quer dizer que você está mal, porque quem está vivendo mal, longe de Deus, sabe. Quem está vivendo no pecado sabe, independente se tem ou não. Então, da mesma coisa, é no campo espiritual. Às vezes, a gente vai encontrar uma pessoa que ela não tem nada financeiramente, mas espiritualmente ela está 1000 vezes melhor e salva do que muita gente que está aí num carrão zero. Claro que uma coisa não justifica a outra, não é porque... não é por isso que eu não vou lutar para não ter. Deus quer que você tenha, Deus quer que você seja completo, mas só para você não validar as pessoas pelo que tem, e sim pelo que é, porque o ser humano aí fora, assim, você só tem valor se você tem alguma coisa financeira, se você não tem valor. E assim, a gente sabe que Deus trabalha completamente diferente da nossa visão. A visão dele é eterna, é celestial. É de dentro para fora. Oremos. Meu Deus, muito obrigado, meu Senhor. Nós só temos que te louvar, te bendizer pelo teu amor, pela tua misericórdia. Se não fosse essa misericórdia, meu Senhor, o que seria de nós? O que seria de cada um de nós, meu Deus? Por isso eu te louvo, meu Senhor. Bendito és o Senhor entre nós. Muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela palavra, muito obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós colocamos a nossa família em tuas mãos, nós colocamos a nossa vida, que seja sempre, meu Senhor, para o teu louvor. Perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, perdoa as nossas transgressões, perdoa a nossa pequenez, mas o que nós queremos é te louvar, nós queremos acertar, meu Deus, nós queremos sempre ser a tua imagem, nós queremos ser a tua semelhança aonde quer que formos. Eu abençoo a cada casa, eu abençoo esse homem, meu Deus, capacita ele, que ele venha ser um referencial nessa casa, que de fato e de verdade ele venha conduzir essa família. Eu abençoo essa mulher, dê sabedoria, meu Deus, dê condições a ela de abençoar o seu lar, que o mundo não venha conseguir entrar nessa casa, mas que o centro da tua vontade venha transbordar nesse lar. Eu abençoo a cada um deles, que essa semana seja uma bênção, que o Senhor venha fortalecer a todos, meu Deus, e que essa bênção transborde na vida de cada um, é o que eu te peço, e desde já te agradeço, e na oportunidade
fidelidade com a tua igreja, nós pedimos ao Senhor, frustra os planos do diabo, que toda arma forjada contra nós não prevaleça, meu Senhor, mas que o Senhor, a tua mão forte, venha nos guardar por detrás e por diante, e que toda a obra de Satanás caia por terra. Guarde as crianças, meu Senhor, guarde essa terra. Nós pedimos, almejamos a tua volta, mas enquanto isso não acontece, nós pedimos ao Senhor, nos guarde, nos livre e nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, que essa semana seja uma bênção em tudo, em tudo. Passa aqui na cafeteria, não esqueça. Vamos com Jesus, com licença, Deus abençoe. Obrigado pelas orações. Não haverá mais noite ali.